Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Só acertar aqui meu PowerPoint. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre capacidades físicas, tá bom? Vamos ver o que é isso e como isso influencia no nosso dia a dia. Influencia a vida de todo mundo. Vamos lá. Se o meu computador me ajudar aqui. Então, o que são as capacidades físicas? Então, são ações musculares, processos motores que dizem respeito à formação corporal e à técnica de movimentos. Mas o que é isso, professora? Vamos ver, ó. Está presente e nos esportes, como vocês podem ver várias imagens, mas também no que a gente faz no dia a dia, tá bom? O que seria? Força, agilidade, flexibilidade, resistência aeróbia. Deixa eu ver aqui. Velocidade e equilíbrio, tá bom? Então, eles estão presentes tanto em esportes como no dia, tá? E o que é importante a gente saber a princípio? Que são todas capacidades treináveis, ou seja, você pode ter sua força, você pode ter sua flexibilidade, sua agilidade. Não são situações e nós nascemos com ela. Todas são treináveis. Apesar de, em alguns casos, nós termos uma preferência genética, que nós vamos conversar um pouquinho mais pra frente, né? E também varia de acordo com a composição corporal. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Sobre a força, nós temos... Então, o que é a força, na verdade, né? A definição. Então, é uma qualidade física que permite ao músculo ou grupo de músculos produzir uma tensão e vencer a resistência na ação de empurrar, tracionar, elevar, apertar, abaixar, segurar, etc. Varia de acordo com gênero e idade, ou seja, homens têm mais força que mulheres, idade, uma pessoa idosa tem menos força que uma pessoa mais jovem, e etc. E nós temos alguns tipos de força. A gente tem a força estática, que é aquele movimento... o momento que nós fazemos força, mas não, o músculo apenas está contraído, não tem a descontração do músculo, que seria a isometria. Por exemplo, uma cadeirinha imaginária, que quem já fez academia já fez em algum momento. Você encosta na parede como se você estivesse sentado numa cadeira, fazendo o músculo o quadríceps, que é a coxa, né, tá totalmente contraído para você conseguir se manter de pé. A dinâmica, que são os músculos em movimento, você está fazendo força, mas os músculos estão contraindo, descontraindo, que um exemplo bem prático é a musculação. Força máxima, quem também faz academia já ouviu falar, que é 1 RM. É o máximo de sobrepeso que o seu corpo consegue suportar para contrair e descontrair esse músculo. Ou seja, por exemplo, na foto do Fernando Reis, que é um atleta brasileiro de levantamento de peso, ele faz um movimento máximo, ele não fica repetindo. Eles repetem para conseguir mais pontuação, aumenta mais o peso, mas é isso, levantou uma vez, acabou. É isso aí. E também a gente tem a explosiva, que é a força feita em o menor tempo possível. Por exemplo, um soco de boxe, rapidinho, fez a força, acabou. E eu esqueci de falar da resistência de força, que é o músculo resistir a muitas repetições de contração. Por exemplo, abdominal. A gente não faz só um abdominal, a gente faz 20 de uma vez, né? E aí o nosso corpo vai resistindo a essa força. E óbvio que tudo isso é treinável, né? Como eu já ouvi falar, já falei pra vocês. Apenas um comentário sobre o Fernando Reis. Eu não sei se vocês sabem, o levantamento de peso, existe 2 modalidades dentro dele. É o arranque, que aí fica como uma curiosidade, tá? O arranque, como você puxa diretamente o peso para cima da sua cabeça, então ele sai do chão e vai direto para cima da sua cabeça. E o arremesso, você levanta o peso e vai até o seu peito e depois para cima da cabeça. São 2 que se chama arremesso, tá bom? São só uma curiosidade para vocês. Agilidade, que é a nossa capacidade de se deslocar
o corpo o mais rápido possível, mudando o centro de gravidade e posição, sem perder o equilíbrio e a coordenação. Tranquilo. Exemplos, né? Eu coloquei o Marquinhos, jogador de basquete aqui do Brasil. E podemos também citar o drible do basquete, o drible do futebol. E você precisa ser ágil para conseguir. Mas, por exemplo, eu vou dar... Olha só como varia, né? O Fernando Reis, o slide anterior, já não teria essa agilidade. Porque o esporte que ele pratica, que ele é atleta, não exige agilidade. Ele tem, mas em bem menor quantidade do que o Marquinhos, por exemplo. E, ao contrário, o Marquinhos tem mais agilidade, mas tem menos força que o Fernando, ok? Só pra gente ver como vai variando de acordo com cada corpo, cada esporte, cada situação, tá bom? Flexibilidade. Peguei essa imagem da internet dessa menininha linda aqui. Então, é a capacidade de aproveitar as possibilidades de movimentos articulares, os mais amplos possíveis em todas as direções, né? O nosso braço vai para frente, para trás, para o lado, então são essas direções, tá bom? O alongamento e a flexibilidade no dia a dia previne lesão, ativa a circulação sanguínea, prepara a musculatura para os exercícios, entre aspas, acordando. E aqui eu trouxe uma frase aqui embaixo para vocês. Alongar-se ou não antes do exercício? Gente, não há... como que eu posso falar? Não tem... Pessoas falam que sim, pessoas falam que não. Pesquisadores, eu digo, né? Eu digo pesquisadores. Então, não há um consenso na literatura científica sobre isso, tá bom? Mas o que acontece é que quando nós fazemos o alongamento antes, nós não vamos treinar nossa amplitude máxima nesse alongamento inicial antes de fazer um exercício. Mas nossos músculos têm alguns receptores neurais que começam indicam para o cérebro que o nosso corpo está começando a se movimentar e que daí para frente vem movimentos mais intensos. Então, ela começa a preparar essa musculatura para que isso aconteça mais tranquilamente, sem o perigo da lesão. Então, por isso que é importante, isso eu tô falando a opinião minha, Carol, como professora, não sou pesquisadora, tá bom? Mas tem gente que fala que não tem necessidade, não tem nada a ver. Mas, pelo menos para o meu corpo, isso faz muita diferença. Se eu não me alongo antes do exercício, eu sinto o meu corpo mais doído e etc. Alongamento pós-exercício. Esse sim é muito indicado, isso já é um consenso, porque nossa musculatura, depois de fazer algum exercício, isso eu já comentei em alguma das aulas com vocês, eu não lembro qual, que o nosso músculo acumula ácido lático ou lactato, dependendo da onde você for, são esses dois termos que nós usamos, que é o que faz nós termos cãibra. Se nós nos alongarmos, logo depois, a gente consegue eliminar, não por completo, mas consegue eliminar boa parte desse ácido lático do músculo e a gente consegue ter menos dor. Não que não vá ter dor, principalmente se você está começando agora, é normal. Mas o alongamento ajuda a prevenir que isso aconteça, tá bom? Então fica a dica para vocês. Agora a gente vai falar sobre a resistência aeróbia, que é manter um esforço de intensidade moderada durante longo tempo, com equilíbrio entre o que se capta de oxigênio e o que se consome. Ou seja, está entrando oxigênio e nós estamos consumindo esse tanto de oxigênio, tá bom? Então, para a gente ter essa resistência, a gente precisa de 3 elementos, que são esses aqui, ó. A frequência, o número de vezes que a gente vai praticar isso por semana, intensidade, que a gente precisa treinar para conseguir, né, a resistência entre 75% e 90% da nossa capacidade cardíaca máxima. Isso daí tudo são testes, não é uma coisa muito simples da gente fazer num esporte amador, por exemplo. A gente consegue. Se nós estivéssemos nas aulas presenciais, essa é uma aula que a gente poderia fazer, que é bem interessante, de frequência cardíaca e tudo mais. E também a duração, um tempo mínimo. Não é uma corrida de 100 metros rasos que a gente vai conseguir uma resistência aeróbia. É uma corrida muito rápida. Como um exemplo, eu coloquei aqui o Vanderlei Cordeiro de Lima,
que é maratonista, por exemplo, uma maratona aquática, um triatlon, aí sim você tem a resistência aeróbia. Além disso, previne ataques cardíacos, são ótimos exercícios para nosso sistema cardíaco, tá bom? Só um rápido comentário sobre o Vanderlei Cordeiro. Eu não sei se vocês sabem, nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, ele estava quase finalizando a prova com medalha de ouro, a maratona, e veio um cara do meio do público e empurrou ele para fora da rua, né? Eles fazem a maratona na rua. E vestido de padre, olha só que absurdo. E ele perdeu, ele ficou com a medalha de bronze, porque ele tava com uma vantagem até que boa, ele tava bem no finalzinho da prova. E o cara veio simplesmente do nada, sem conhecê-lo, o empurrou pra fora e ele perdeu a medalha de ouro. Foi assim, um absurdo na época. Depois, se vocês quiserem, procurem no YouTube o vídeo pra vocês verem. Foi super triste, assim, foi realmente ruim. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu queria comentar com vocês, é sobre o coração de atleta. O que é isso? O atleta, ele tem um coração, acaba tendo algumas adaptações, né, pelo exercício físico. Vocês sabem que o coração tem um músculo cardíaco, né? Ele é composto de músculo, que é um músculo específico do coração, músculo cardíaco. Então, o coração de atleta, ao longo dos anos, ele vai se adaptando e vai hipertrofiando. O que é? Vai aumentando essa musculatura. Igual nós fazemos musculação ou algum exercício, a gente vai hipertrofiando. O músculo vai aumentando. Microlesões e ele vai aumentando de tamanho. Então, isso acontece no coração de atletas, por exemplo, com resistência aeróbia. O que acontece? Eles têm um batimento mais eficiente e isso aumenta a quantidade de sangue bombeado, então bate menos vezes. Para vocês verem, por exemplo, um atleta em repouso, que é você sem fazer nada, sentadinho aqui, igual eu tô gravando essa aula para vocês, bate por volta de 60 vezes por segundo. Eu, por exemplo, que não sou atleta, etc., bate de 90, 85, 90 vezes por segundo para manter, né, meu corpo funcionando. Então, para vocês verem a diferença, é bastante, vários batimentos a menos. Então, isso é bem interessante, tá bom? Velocidade, mais uma outra capacidade super treinável. Então, é uma capacidade de execução ou cobertura de uma distância no menor tempo possível, ou a capacidade de realizar um esforço de máxima frequência e amplitude de movimento durante um curto tempo. A gente tem dois tipos, que é o cíclico, que são movimentos repetitivos, como o atletismo e o ciclismo. Você corre ou você anda de bicicleta, né? Então, são movimentos cíclicos, eles vão se repetindo. E o acíclico, que você tem que ter velocidade, mas não são repetitivos, como o basquete, por exemplo, e o tênis de mesa. A hora você tá de uma forma, a hora de você tá de outra. E também a velocidade varia de acordo com o sexo e idade, ou seja, homens são mais rápidos que mulheres, jovens são mais rápidos que pessoas idosas, mas é interessante que não é relacionado à altura. Aqui, como exemplo, não podia deixar de trazer para vocês esse super atleta, o Usain Bolt, desculpa, é um cara, sim, fora da realidade, o maior medalhista de todos os tempos do atletismo, desde que ele começou em 2000, eu não lembro o ano que ele começou, mas ele ficou de 2007 a 2017, que foi o ano que ele parou, ganhando todas as provas que ele disputou, gente. Vocês fazem ideia que é isso? Todas as provas, é muita coisa, né? Ele é dono da marca mundial, o recorde mundial de 100 metros rasos, de 9 segundos e 58, e também dono da marca olímpica, que foi de Londres 2012, 9 segundos e 63 milésimos. É um absurdo, assim. Muito, muito mesmo. Eu falei sobre a altura porque a Jamaica tem um time fortíssimo, né, no atletismo e também no revezamento, né? 4x400 ou 4x100. Eles têm atletas bem baixinhos. O Usain Bolt é bem alto, se eu não me engano, quase 10 metros de altura. Ele tem passadas largas, então talvez por isso ele tenha
foi bom, é bom nas corridas de velocidade, né? Mas tem atletas menores que também são tão rápidos quanto, tá bom? Sobre equilíbrio, capacidade então de manter o corpo estável, ou seja, parado em uma posição ou em movimento, certo? Uma capacidade totalmente ligada ao labirinto, que é uma estrutura que tem no ouvido interno e cerebelo no cérebro, né? O que acontece? Essas duas estruturas do nosso corpo são responsáveis pela coordenação dos movimentos. Então, se tem alguma coisa variando em um ou outro, a gente vai ter dificuldade de equilíbrio. Por exemplo, bailarinas, para conseguir dar os giros, as piruetas, mantêm a cabeça, o olhar fixo no mesmo lugar. Não sei se já deram a dica ou se eu dei essa dica para vocês. Tá com dificuldade de equilíbrio? Olha no mesmo lugar, né? Você consegue manter o seu equilíbrio com bem mais facilidade, tá bom? Tipos de equilíbrio, a gente tem o estático, que você se mantém equilibrado durante a posição estática, né, onde você tá ali, como por exemplo uma parada de mão. Você fez a parada de mão, você se mantém, mas tem que se equilibrar para não cair. O dinâmico, você tem que se manter equilibrado durante o movimento, que um exemplo é andar de bicicleta. Você tá em movimento, mas se você perder o equilíbrio, você cai, né? Ou skate, por exemplo, também poderíamos colocar. E o equilíbrio de recuperação é quando a gente tem que recuperar o equilíbrio logo depois de fazer um movimento que nos desequilibra. Como, por exemplo, o salto em distância, onde você tem que jogar o seu pé lá para frente o máximo possível para atingir o maior espaço possível, né? Logo depois você jogou o pé, vai se reequilibrar para levantar, tá bom? Turminha, agora finalizando nossa aula, eu vou explicar para vocês sobre a atividade avaliativa, tá bom? Que essa já vai entrar para o quarto bimestre. O que vocês vão fazer? Então, vocês vão gravar um vídeo fazendo uma atividade ou mais que utilizem pelo menos 2 capacidades. Mostrar quais são essas capacidades, onde aparecem e falar também de 2 esportes que utilizam essas características. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Ou seja, esse exemplo prático não vai valer. Quem me entregar esse, 0, ok? Eu vou dar o exemplo da parada de mão. Então, eu vou lá e vou fazer uma parada de mão. Aí eu vou falar assim, professor, eu usei a capacidade de força e de equilíbrio nesse exercício da parada de mão. Ou, por exemplo, se você fizer um só de força, um cabo de guerra, você vai fazer um de força e um de equilíbrio. Professor, eu fiz outro de equilíbrio, um aviãozinho. Então, beleza. Então, são 2 diferentes. Ou vocês fazem um exercício só, usando 2 capacidades, ou faz uma com outra, tá bom? Então, eu vou, no meu caso, né? Parada de mão, capacidade de força e equilíbrio. E, professora, força nós usamos também no lançamento de dardo e equilíbrio a gente usa no surf, ok? É só isso, gente, super simples. Essa semana não vai ter pesquisa, mas vocês vão ter que pensar com calma no exercício que vocês vão fazer na casa de vocês e quais outros esportes nós encontramos por exemplo, não adianta vocês me falarem que equilíbrio nós encontramos no automobilismo, que aí não, né? Vocês entenderam? Então, qualquer dúvida, gente, me manda mensagem, por favor, tá bom? Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, nossos plantões na segunda, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês, tchau, tchau!